E a meditação hoje, e a pregação, aliás. O seu testemunho, Areliano e Tibúcio se converteram. Agora vamos rezar uma Ave Maria pelo o nosso pregador de hoje, que Deus possa abençoar a vida dele, abençoar toda a família dele, abençoar a vocação dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Posso ir aqui, Benevaldo? Vocês estão me ouvindo aí? Nós não estamos lhe escutando. Sim, né? Não? Ah, vocês estão me ouvindo, então? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos começar. Para começar, eu mandei aí no nosso grupo, né, Grande Novo Ardor, um PDFzinho. Para quem não está no grupo, eu vou colocar aqui também, né, uma mensagenzinha fixada. Vocês podem acompanhar. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Ela é em português, só porque é português de Portugal. Então, acompanhando a letrinha, lendo, a gente vai conseguir entender o que eles estão falando. Tá bom? Só um minutinho. A nós, mas ao Senhor, e apenas o fazemos por seu amor. Das trevas resplandece a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos seus. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa vir de Deus. Esse poder, em tudo somos atribulados e perseguidos, mas não desamparados e nunca vencidos. Nosso amor prolongamos sem cessar. A morte de Jesus, a sua vida manifestar. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver de Deus, esse poder. Sabemos aquele que
ressuscitou, também ressuscitará aqueles para quem olhou. E assim jamais iremos perder a alegria. Grande é o peso da glória que nos estrelia. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver e beber esse poder. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver e beber esse poder. Deu certo aí? Todo mundo conseguiu acompanhar e ouvir também, ver, né? Uma musiquinha de português de Portugal, para abrir os nossos ouvidos e também o nosso coração nessa noite. Primeiro comentário que eu ia fazer, que é muito bom, né? Um teclado bem tocado, né, Renan? Mas não só isso, né? É uma musiquinha simples, né? E nessa noite, acho que nós continuamos a meditar a vida de Santa Cecília, que é uma vida simples. É uma vida simples, mas não sem desafios, né? Eu particularmente me chama muita atenção, né, quando a gente para poder conhecer a vida dos santos que fizeram ali, que estiveram nos primeiros anos, né, nos primeiros séculos da igreja. E existe uma grande diferença ali, pelo menos é o que me chama a atenção, né, nos santos que estiveram ali nos primeiros séculos, que foram os séculos de maior perseguição. Ao longo de toda a história da igreja, nós tivemos a perseguição, né? Mas quem experimentou ali a experiência de se entregar a Deus, né, quem teve essa decisão ali nos primeiros séculos, né, com certeza experimentou diferente. E não deu nem tempo, muitas vezes, de ser uma vida muito complexa, né? Porque morreu rápido, né? E não morreu rápido porque teve uma doença, né? Morreu rápido porque foi morto, né? Foi mártir, né? Então, quando o Benevaldo falou comigo, e aí eu falei, muito bom, né? Assim, a vida de uma santa, né, da igreja, que se deu pela igreja, né? E eu particularmente
gosto bastante de conhecer assim a vida dos mártires por isso, né? Tem uma santa também que me chama bastante atenção, que é a vida de Santa Bárbara, né? Também do século III, igual Santa Cecília, né? Que também participou ali do tempo de perseguição. Mas falando agora, né, propriamente dito sobre o que nós temos a meditar, né, hoje nós meditamos a conversão de Tibúrcio, Valeriano e, por que não, Máximo, né? Santos da Igreja, mártires, todos três, né? Sem contar Santa Cecília, né? Tibúrcio, Valeriano e Máximo. E eu estou incluindo Máximo porque Máximo foi o camarada que matou Tibúrcio e Valeriano, tá? E ele se converteu ali naquela ocasião e algum tempinho depois ele foi morto também. O camarada lá não gostava muito de cristão, não. O talo do perfeito lá. E hoje, então, quando a gente para poder, né, meditar a história, a vida de Santa Cecília, aquilo que ela pode nos trazer, né, nós vemos, né, ao longo do que nós já temos experimentado aqui na novena, né, a decisão, a coragem, a proximidade com Deus, né, então uma jovem que ali no quarto se consagrou sua virgindade, né, ainda quando muito jovem, ali escondido dos pais, né? Nessa época não tinha nem como mandar WhatsApp para ninguém e nem como sair falando para muita gente, porque se falasse morria, né? Então era bem guardado, né? E Deus, né, como diz essa música, né, que né, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 10, essa música está em cima desse trecho, são tribulações, perseguições, mas nunca desamparados. Santa Cecília, então, tinha ali seu protetor, né? Nada mais, nada menos que um anjo, né? Então, e alguns relatos, né, em alguns escritos, a gente vê, né, tem dito que ali nas noites de núpcia, né, depois que Valeriano e Santa Cecília se casaram, né, logo no momento da noite de núpcias, ela falou que havia feito essa consagração, né, da sua virgindade a Deus, e tinha um anjo que a protegia, então, que era melhor que ele não ousasse contra Deus. E que Deus o amava também, tal. E acolhendo essa promessa, Deus ficaria feliz também. Valeriano era pagão, né? Estamos falando ali por volta de 277 depois de Cristo. Deixa eu ver aqui nos meus escritos aqui. Não, nascido em 177 depois de Cristo. O camarada era novo, né? Logo depois de Cristo, 177 anos. Salvo ali os erros, né, que nós temos dessas datas. Mas era bem no iniciozinho mesmo, né? E aí, como ali naquele diálogo, Santa Cecília apresentou essa primeira notícia para ele, né? Imagino que ele tenha ficado meio com medo e meio querendo, né, entender o que era aquilo lá. Mas é a oportunidade que Deus precisava, né, para a sua conversão. Então, a atitude dela com certeza chamou a atenção dele. Já que nós estamos falando de testemunho, não é assim uma coisa muito, principalmente para aquela época, né? Uma coisa muito comum, né?
Valeriano, então, conversou com o Papa Urbano I. Eu fiquei me perguntando se tiveram outros urbanos, né? Não conheço. Mas o Papa Urbano I, que estava escondido. Porque naquela época, para ficar vivo, tinha que estar escondido. Então, ele estava escondido nas catacumbas, né? Ele foi lá e levou o seu amigo e irmão Tibúrcio, né? E ali eles foram tendo contato com a palavra de Deus. Foram tendo contato com a boa nova do Senhor, aos moldes dos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, as catequeses eram dadas ali no meio do povo, né? Como ainda a comunidade muito pequena, né? As comunidades mais próximas. Esses camaradas que viviam escondido, eles viviam escondido com mais gente, né? Eles não estavam escondidos sozinhos. Geralmente existia um grupo. Então, eles foram tendo contato com essa experiência, né? Mas não só com a Boa Nova, mas com a experiência de ser cristão. Então, apesar de ser, de vir pela ternura, né? De uma forma tranquila, né? Calma, sem muitos alardes, né? Mas foi uma experiência de vida cristã, né? Experiência comunitária de vida cristã. Porque naquele tempo se vivia assim. A partir da conversão de Tibúrcio e Valeriano, né? Depois que ele se batizou, na verdade, né? Que ele foi batizado pelo Papa Urbano I. Tem até a data aqui aproximada do batismo dele, mas não vou achar aqui agora, não. Eu ia fazer a conta, mas não fiz, para ver quantos anos ele tinha, aproximadamente, né? Mas não vai interferir em nada aqui pra gente, não. Era só uma curiosidade. Mas depois que houve ali o batismo, né, e tudo mais, há relatos que um anjo apareceu, né? Então, isso foi uma questão também importante. Quando a Santa Cecília deu a notícia para ele, né? Uma das coisas que ele disse para ela que ele queria ver o anjo também, né? Se tinha um anjo, ele queria ver, né? E aí depois existem relatos que depois do batismo o anjo apareceu e existem relatos que não falam do batismo, né? Então, vamos ficar que vai ser depois do batismo aí. Mas o importante é que apareceu um anjo, né? Existem relatos que apareceu um anjo para os dois, né? Para Santa Cecília e para ele. Né? Existem ainda relatos e viu o anjo com ela. E aí o anjo tinha uma coroa e um lírio, né? Que apresentava para eles, né? Para eles dois. Então, o lírio, símbolo da pureza. E uma coroa de rosa, que é o amor de sacrifício. Então, a partir daquele momento, né, eles se converteram e tal, e os três participaram, né, desse momento que a igreja vivia. É um momento muito tranquilo, né, onde à noite eles saíam para poder fazer o enterro dos corpos dos cristãos que haviam sido mortos em martírio, né? Um negócio mais tranquilo, assim, que acontecia na época. É um bom jeito de ser cristão. Então, assim, você quer ser cristão? Ótimo, vamos. Onde é que eu encontro esse Jesus? Não, você vai lá nas catacumbas porque o Papa está escondido porque querem matar ele. Ah, não, então tá bom. Aí depois que ele se converteu, nós vamos fazer um trabalho agora, além de cuidar dos pobres, né? Porque eles eram pessoas nobres, né? Das pessoas que tinham fome. À noite a gente sai também e faz o enterro daqueles que eles mataram ao longo do dia. Essa foi a vida experimentada dos três, Cecília, Tibúrcio e Valeriano. Então, é realmente uma questão que nos chama a atenção. Então, assim, olhar para a vida dos santos
ali dos primeiros séculos precisa ser um olhar de entrega, porque eles entregaram a vida deles. Mas não é uma entrega assim que a gente ficou cansado no dia de hoje, no dia de amanhã, ou a minha dor de cabeça, ou a minha saúde. Eles realmente optaram pela morte, né? Ou eles muitas vezes, né, tinham que negar a Cristo e se debruçar Sim. Sim, ele saiu aqui, estava explicando dele. Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. E tem um probleminha crônico chamado régua de energia, de vez em quando ela desliga. E quando ela desliga, cai o roteador. Mas amanhã eu vou trocar ela. Enquanto ele vai se conectando aqui, nós vamos pelo celular. Demorou tanto que ele voltou. aqui é melhor. Se ele não cair de novo, né? É só ficar imóvel para não mexer no cabo da régua e ela não desligar de novo. Mas eu não sei até quanto vocês ouviram, mas eu estava falando dessa realidade da vida dos primeiros cristãos, certo? E acho que vocês ouviram até o momento que eu estava falando ali de forma mais enfática o que representou ali a vida dos três, né? Cecília, Tibúrcio e Valeriano. O Máximo depois vem em anexo, né? Depois que ele matou Tibúrcio e Valeriano, apareceu ali um anjo para levar a alma de Tibúrcio e Valeriano e ele se converteu, né? E depois ele foi junto com eles também. Mas eu estava já na conclusão mesmo, né? Assim, da realidade que os primeiros cristãos eles vêm trazer a nós, né? Esse olhar que é um olhar de entrega total, né? Entrega da sua vida, sim, mas não é uma entrega da sua vida só do seu tempo, né? Da sua vida agora, nesse exato momento você vai morrer, tá bom? Então assim é algo extremamente como é que eu vou dizer, né? É uma decisão definitiva mesmo, né? Não existe outra decisão nesse momento, né? E a vida de Valeriano, Tibúrcio, né? Ela foi realmente transformada, né? Tanto que eles tiveram a oportunidade de livrar a vida deles.
o prefeito da época lá, ele deu a oportunidade deles negarem a fé deles, mas eles não quiseram. Então foi essa primeira experiência que eles tiveram com o Senhor, que veio a partir do posicionamento de Santa Cecília, da entrega virginal dela, da sua consagração e etc., que deram a eles, né, a possibilidade de conhecer a Boa Nova. E a partir daí, trilhar o caminho de santidade. Amém? Então, para terminar, nós vamos ler agora um trechinho da Bíblia, agora sem ser em português de Portugal, vamos ler em português Brasil mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 10. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. De nada, Benevaldo. Eu mandei pro Benevaldo, viu, gente, no iniciozinho, assim, ó, quando ele me mandou o link, eu falei assim, ó, hoje eu não vou poder. E ele já me deixou eu já nervoso, né? Mensagem em cima da hora. Aí eu lembrei que ele era cardíaco. Brincadeira, Benevaldo. Foi muito boa a pregação. Agora nós vamos para o nosso testemunho musical. Pode se apresentar.